Caros alunos, caras alunas, o tema de agora é muito importante e muito atual. Vamos falar da ação contra a captação ilícita de sufrágio, ou seja, a famosa compra de votos nas eleições. A captação ilícita de sufrágio é modalidade de abuso de poder, tomada essa expressão em sentido genérico. O conceito de abuso de poder, conforme salientado, é uno, conquanto possa plasmar-se das mais diferentes situações concretas e ensejar efeitos diversos. Estabelece o artigo 41A da Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por essa lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIRs, e cassação do registro do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990. Diz o parágrafo 1º que, para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe o voto. E, por fim, o parágrafo 3º estabelece: a representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação, vindo o parágrafo 4º no seguinte sentido: o prazo de recurso contra decisões proferidas com base nesse artigo será de 3 dias a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Bom, pessoal, o caput desse dispositivo foi incluído na Lei das Eleições pela Lei 9.840, de 99, e depois alterada aí pela 12.034, de 2009, que acrescentou os parágrafos 1º a 4º. É fruto de projeto de iniciativa popular, no qual se empenharam entidades civis como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores, a Associação dos Juízes para a Democracia, entre outras entidades. A intenção era estabelecer uma regra rígida e expedita que resgatasse a ética no processo eleitoral, de sorte a prevalecer sempre a lisura no pleito. De fato, os votos devem ser captados licitamente, dentro das regras do jogo democrático, ou seja, por meio de propaganda eleitoral, do teor e da seriedade das propostas, dos debates públicos, da história dos partidos e dos candidatos, bem como suas realizações. Condenam-se, portanto, as práticas que sejam fraudulentas, que afastam a lisura da disputa e viciam a vontade popular manifestada nas urnas. O fato de tal dispositivo abrigar a sanção de cassação do registro rendeu intenso debate a respeito da sua constitucionalidade. É que, cassado o registro, fica o candidato impedido de disputar a eleição e, portanto, ser votado e eventualmente ser eleito. Vislumbrou-se aí causa de inelegibilidade instituída por lei ordinária, sendo certo que o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição manda que as hipóteses infraconstitucionais de inelegibilidade sejam sempre veiculadas em lei complementar, não lei ordinária. O dispositivo em tela não cria uma nova espécie de inelegibilidade, mas sim uma sanção contra o candidato que, durante a campanha, abusou de seu poder, captando ou tentando captar voto ilicitamente. A cassação do registro do diploma é mera consequência da consumação do ato ilícito eleitoral. Não retira do cidadão apenado o gozo dos direitos políticos, tampouco o suspende, tanto que remanesce o dever de votar. A inelegibilidade foi expressamente introduzida nessa seara pela Lei Complementar número 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, que acrescentou ao inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90 esse dispositivo.
Por tal regra, é inelegível por 8 anos a contar da data das eleições quem tiver o registro ou diploma cassados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por captação ilícita de sufrágio em campanha eleitoral. Assim, a procedência do pedido na demanda em apreço implica reflexamente a inelegibilidade do réu, exceto se a sanção aplicada for exclusivamente pecuniária, uma multa. Por outro lado, não é preciso que a violência ou a grave ameaça se concretizem no plano fático. Para a configuração de ilícita captação de sufrágio na modalidade de coação, basta que haja ameaça, pois o tipo legal é de natureza formal. Registe, porém, que a concretização da violência ou a grave ameaça contra a pessoa do eleitor, além de ensejar o presente ilícito, a captação ilícita, também constitui ilícito civil e criminal. Ressalte-se ser desnecessária a demonstração de que o eleitor tenha efetivamente votado no candidato beneficiado pelo ilícito constrangimento. Sobre o aspecto temporal, deve a coação ser realizada durante o processo eleitoral. Fora desse interregno, o evento não teria qualquer sentido na seara eleitoral, porque sequer se poderia falar da existência de candidato, tampouco na possibilidade do eleitor votar. Ao dizer que a coação deve ser dirigida contra a pessoa com o fim de obter-lhe o voto, a regra legal em comento deixa transparecer que a violência ou grave ameaça deve endereçar-se à pessoa do eleitor. Por tratar-se de regra protetiva, a interpretação não deve ser restritiva. Divisam-se na ideia de pessoa duas esferas, uma existencial, na qual são enfechados os direitos de personalidade, e a outra patrimonial, na qual se situa aí patrimônio. Assim, a violência ou a grave ameaça podem igualmente dirigir-se à família ou aos bens da vítima, pois esses interesses são imediatamente ligados a ela, podendo eventualmente forçá-la a emitir uma declaração de vontade em desacordo com a sua real vontade, o seu verdadeiro querer. A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de um ato ilícito eleitoral ofensivo à livre vontade do eleitor. Impõe-se, portanto, a responsabilização dos agentes e os beneficiários desse evento. Vai estar configurada sempre que o eleitor tiver o oferecimento, uma promessa, a entrega ou uma vantagem com o fim de obter o voto desse eleitor. Assim como quando houver uma coação, que é a prática de atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter o voto. Assim, a causa da conduta que a gente está falando aqui deve estar sempre diretamente relacionada ao voto. Para a gente exemplificar aqui, vamos ter esse tipo materializado quando, primeiro, houver a realização de uma das condutas típicas a saber: doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal ao eleitor, bem como aquele que praticar uma violência ou uma grave ameaça contra esse eleitor para obter-lhe o voto. 2. O fim especial de agir consistente na obtenção do voto desse eleitor. E 3. A ocorrência do fato durante o período eleitoral. A consideração de que o bem jurídico tutelado pelo artigo 41A da Lei das Eleições é a livre vontade do eleitor, tem-se entendido que a compra de um único voto seria suficiente para configurar a captação ilícita de sufrágio. Temos inúmeros julgados nesse sentido. Só que o fato deve ser evidenciado de maneira inequívoca. Entretanto, não é preciso que haja aí um pedido expresso de votos por parte do candidato. Se houvesse essa exigência, além de não constar na lei, certamente ela iria acarretar o esvaziamento da norma, tornando-a inócua. Quanto a isso, o parágrafo 1º do artigo 41A da Lei das Eleições é claro ao dispor: para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente no especial fim de agir. Admite-se que o fim de obter, e não o pedido expresso de votos, é o dolo específico ou fim especial de agir na linguagem do direito penal. Ele resulta, inclusive, das circunstâncias desse evento, sendo deduzido do contexto que ocorreu, ainda mais
em relação ao comportamento e das relações que têm os envolvidos nessa situação. Embora o dispositivo em exame se destine a candidato, não é necessário que a ação ilícita seja levada a efeito pelo próprio candidato. Poderá ser realizada de forma imediata, ou seja, por interposta pessoa, já que se entende como desnecessário que o ato de compra de votos tenha sido praticado diretamente pelo candidato, mostrando-se suficiente que, evidenciado o benefício, haja participado de qualquer forma ou com ele consentido. Se o candidato sabia e anuiu, está caracterizada aí a compra de voto. É nesse sentido que é suficiente que a participação do candidato beneficiado seja indireta, havendo de sua parte explícita anuência. Assim, não se exige que a sua vontade seja manifestada de forma expressa, podendo sê-lo tacitamente, desde que evidente. Basta, na verdade, o seu consentimento com o ato ilegal, ou ainda, seu conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral. Elementos esses que devem ser aferidos diante do respectivo contexto fático. Mas para que um fato seja imputado ao candidato e este, em consequência, seja eleitoralmente responsabilizado, há necessidade que se demonstre a existência do liame entre o seu agir e esse fato. Essa conexão pode decorrer até mesmo de uma omissão do candidato em evitar aquele ilícito. De modo que a culpa em sentido amplo do candidato deve ser evidenciada, pois se isso não ocorrer, sua responsabilização fundaria em mera presunção, e isso seria insuficiente para a caracterização. Cumpre ressaltar que o bem jurídico que visa salvaguardar esse artigo é a liberdade do eleitor de votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de votar livremente. Logo, não é necessário que o evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só ocorrência já é o bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja desequilíbrio nas eleições em seu conjunto total. Por determinação expressa da parte final do artigo 41A da Lei 9.504 de 97, aplicam-se à ação por captação ilícita de sufrágio o rito estabelecido no artigo 22 da Lei das Inelegibilidades, a 6490. É o mesmo rito da AIGE. O objeto da captação ilícita de sufrágio é, na verdade, a cassação do registro de diploma, bem como imposição de multa de 1.000 a 50.000 UFIRs. Reflexamente, também se almeja a inelegibilidade do réu, conforme se estabelece lá a Lei 6490 na linha J. Cumpre salientar que, apesar de constar do texto legal, a unidade fiscal de referência, o UFIR, não mais existe no nosso ordenamento legal. As resoluções do TSE já trazem os valores em UFIRs já convertidos na moeda corrente, que é o real. Sobre a causa de pedir, o fundamento fático do pedido reside na concretização de condutas que denotem abuso de poder, cuja específica finalidade é interferir na liberdade e na vontade do eleitor de escolher candidatos conforme os ditames de sua própria consciência política. Enquanto na modalidade compra de voto, a materialidade da ação ilícita é expressa pelos verbos doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal ao eleitor, na coação ela é revelada pelos atos de violência ou grave ameaça à pessoa, como a gente já viu. Sobre as partes da captação ilícita de sufrágio. É necessário que a parte ostente capacidade postulatória, devendo, pois, estar representada por advogado. No polo passivo da relação processual, pode configurar qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não seja candidata. É que o artigo 41A prevê a multa como sanção autônoma, cuja aplicação independe de o requerido ser candidato. Quanto à pessoa jurídica, não é difícil imaginar a situação em que o partido político, por seu diretório, participe de ação ilícita levada a efeito pelo próprio candidato. Nesse caso, haverá solidariedade na responsabilização e a pessoa jurídica poderá ser multada.
Conforme salientado anteriormente, nas eleições majoritárias impõe-se a formação de litisconsórcio entre titular e vice da chapa. Trata-se de litisconsórcio unitário necessário. E quanto ao prazo para ajuizamento da representação do 41A? A ação por captação ilícita de sufrágio só pode ser ajuizada no período eleitoral, ou seja, a partir da formalização do pedido de registro de candidatura, o termo final para a distribuição da peça exordial é a data da diplomação dos eleitos. E quanto ao julgamento? Sendo o pedido exordial julgado procedente, sujeita-se o réu às sanções de cassação de registro ou diploma, além de multa. Ademais, a cassação de registro ou diploma acarreta a inelegibilidade do réu. No caso, a inelegibilidade apresenta-se como efeito externo, reflexo ou secundário da decisão que julga procedente o pedido formulado na petição inicial. Por isso, ela não deve constar do dispositivo da sentença ou do acórdão condenatório, pois somente será declarada em um futuro e eventual processo de registro de candidatura. Isso porque, na dicção do parágrafo 10 do artigo 11 da Lei das Eleições, as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura. Por outro lado, já se pacificou na jurisprudência o entendimento de que o provimento jurisdicional na demanda em exame, ou seja, a representação do artigo 41A, implica a anulação dos votos obtidos pelo réu. No que concerne à cassação do diploma, pressupõe-se seja a decisão proferida após a sua expedição do diploma. Mas sendo a sentença publicada no período compreendido entre a data das eleições e a diplomação, ainda assim deve-se cassar o diploma e não o registro, pois com a eleição tem o candidato direito subjetivo à diplomação, exceto se concorreu sub iudice com o pedido de candidatura indeferido. A cassação de diploma aqui significa impedimento ou vedação à sua expedição. Quanto à natureza, a decisão que cassa o registro ou diploma é constitutivo negativa. Já a que impõe multa, possui natureza condenatória. Frise que se o candidato representado não for eleito, ainda assim deve o feito prosseguir. Haja vista a possibilidade de aplicação de sanção de multa. Já quanto à anulação dos votos, como se sabe, o artigo 222 do Código Eleitoral tornou anulável a votação sempre que viciada por captação ilícita de sufrágio. O termo votação deve ser compreendido como a manifestação de vontades dos votantes, tomada coletivamente. Presume-se que a ocorrência daqueles eventos é bastante para influenciar a consciência e a vontade dos eleitores. À vista disso, tem-se entendido que a ação por captação ilícita de sufrágio, a procedência do pedido e a consequente cassação do diploma implica a anulação dos votos dados aos réus. O beneficiário da ação do candidato deve ser eleitor. Do contrário, não ostenta a cidadania ativa e, por qualquer razão, inclusive em virtude de suspensão de direitos políticos, não tendo essa cidadania, a hipótese legal não vai se perfazer, permanecendo então só no campo moral. Mesmo porque não haveria qualquer perigo ou ameaça de bem jurídico tutelado, que no caso é a liberdade do voto, se eu estiver comprando o voto de alguém que não pode votar. Não é mistério que o eleitor, os eleitores beneficiados ou a quem a promessa foi endereçada seja identificado nominalmente. Às vezes é o próprio eleitor que se insinua ao candidato, solicitando-lhe bem ou vantagem para entregar-lhe o voto. Embora essa conduta seja tipificada como crime de corrupção eleitoral, passiva no artigo 299 do Código Eleitoral, não é previsto no artigo 41A da Lei das Eleições. O que denota ilicitude na captação do voto é a iniciativa do candidato, não a do eleitor, porquanto é a liberdade deste que se visa resguardar. Todavia, se o candidato aceitar a solicitação, tem-se como caracterizado a compra de voto. A compra de apoio político de candidato concorrente, ainda que implique desistência da candidatura, não constitui captação ilícita de voto. Assim, o disposto no artigo 41A da Lei 9.504 não se configura, ainda que a envolver dinheiro,
para certo candidato formalizar uma desistência da disputa, também em larga jurisprudência apresentada pelo TSE. Entretanto, cumpre ressaltar que a compra de apoio político de candidato concorrente pode configurar abuso de poder econômico. Não é compra de voto, mas pode ser abuso de poder econômico. Sobre a ótica lá dos artigos 19, 22, 14 da Lei Complementar número 64 de 90. Segundo a Corte, o TSE, a negociação de apoio político mediante o oferecimento de vantagens com conteúdo econômico configura a prática de abuso de poder econômico, constituindo conduta grave, pois exorbita do comportamento esperado daquele que disputa um mandato eletivo e que deveria fazê-lo de forma equilibrada em relação aos demais concorrentes. Vasta jurisprudência também nesse sentido. Olha só, do ângulo material, o bem ou a vantagem pode ser de qualquer tipo. O que importa é que propicie um benefício ao eleitor. Assim, pode constituir-se dos mais variados produtos ou serviços, como atendimento médico, hospitalar, dentário, estético, uma concessão de crédito, o perdão de débitos, o fornecimento de dinheiro, fornecimento de medicamento, de prótese dentária, de combustível, de cesta básica, roupa, calçado, cargo ou função pública. Quanto à natureza, o bem ou a vantagem é de ser pessoal, ainda que a oferta seja pública ou coletiva. Deve referir-se à prestação situada na esfera privada do eleitor, de sorte a lhe dar um benefício individual. Mas a exegese dessa cláusula é algo bem alargado, podendo o proveito ou a dádiva ser endereçada à pessoa ligada ao eleitor. Assim, por exemplo, se um candidato fizer uma promessa em troca do voto de fornecer material de construção a parente ou familiar de alguém, vai estar configurada a situação fática prevista nesse artigo 41A da Lei das Eleições. E esse benefício aí é indireto. A promessa de implementação, manutenção ou conclusão de um serviço ou obra públicos não caracterizam essa hipótese de compra de votos. Situa-se, na verdade, na explanação do plano de governo, caso o eleito seja o candidato. Entretanto, poderá configurar se for feita a determinados membros da comunidade, de sorte a dar desproveito individual, já que a pluralidade de destinatários não vai desfigurar a prática da ilicitude. Vários julgados nesse sentido. Somente a análise das circunstâncias do caso concreto é que vai permitir distinguir uma situação da outra, nesse caso, né? O certo é que a promessa ou a oferta deve ser específica e endereçada a alguém ou a um grupo determinado de eleitores, pois se for genérica ou vaga, não vai se encaixar na moldura do artigo 41A da Lei das Eleições. Nesse caso, mais se assemelha à promessa de campanha, feita de forma geral, indiscriminada, sem aptidão para corromper ou vincular os destinatários. Apesar de o evento em apreço ter ficado conhecido como compra de voto, não é preciso que o bem ou a vantagem seja efetivamente entregues ou gozados pelo destinatário. Basta que sejam oferecidos ou simplesmente prometidos. Fazendo uma analogia aí com o direito penal, pode-se dizer que o tipo legal é de natureza formal, sendo certo que a sua perfeição se dá com a promessa apenas, ou a oferta do bem, ainda que não haja aceitação por parte do destinatário. Agora, se houver essa entrega concreta, efetiva, real, vai configurar um mero exaurimento da ação ilícita, que já foi consumada, com a simples promessa. Por igual, não é necessário que a demonstração de que o eleitor votou efetivamente no candidato seja apresentada. Mesmo porque, antes do sigilo do voto, tal prova é impossível até de ser produzida, não é verdade? Conforme tem entendido o TSE, presume-se o objetivo de obter o voto, sendo desnecessária a prova visando a demonstração de tal resultado. Presume-se que normalmente ocorre, sendo excepcional a solidariedade no campo econômico e a filantropia, ou seja, aí não estamos falando de filantropia. A presunção aí tem um caráter absoluto. Claro que no texto do artigo 41A da Lei das Eleições,
que a conduta só se torna juridicamente relevante se ocorrer no curso do processo eleitoral. Isso é, entre a data designada para a formulação do pedido de registro de candidatura e as eleições. Ou seja, com efeito, a captação é de sufrágio, sendo realizada então por candidato em relação ao eleitor. Sobre a coação eleitoral. A coação eleitoral é prevista no parágrafo 2º do artigo 41A. Conforme a gente já falou, consiste a coação na violência física ou moral exercida contra alguém para compeli-lo a praticar um ato contrário à sua vontade. Sua prática impede a livre e espontânea expressão do querer, de sorte que a declaração da vontade externada sob a sua influência resulta totalmente maculada. A coação de que cogita o legislador eleitoral é do tipo moral, psicológica, ou também chamada relativa, chamada vis compulsiva. Dadas as formalidades e peculiaridades do ato de votar, impossível seria a ocorrência da vis absoluta ou física. Nessa última, há constrangimento físico, corporal, ficando o coacto totalmente privado da manifestação de sua vontade. Iria ocorrer, por exemplo, se alguém dominasse o eleitor na hora de votar e, tomando a sua mão à força, digitasse o número do candidato na urna eletrônica. Mas isso me parece impossível. Diferentemente, na vis compulsiva, o agressor atua sobre o campo psicológico da vítima, agredindo-lhe, dirigindo-lhe ameaça iminente e grave. Sua intenção é fomentar a insegurança, o medo, o temor. Tais sentimentos instalam-se na consciência do coacto, provocando-lhe tensão, estresse, insegurança e, em certos casos, até mesmo pânico. Isso para que ele vote no candidato apontado pelo coator. Assim, nessa espécie de coação, fica livre o coacto para decidir curvar-se à ameaça ou deixar de votar no candidato indicado, assumindo em tal caso, na verdade, o risco de sofrer o mal que está sendo ameaçado pela outra parte. Para a configuração prática da coação eleitoral, é necessário ponderar as circunstâncias e a natureza do ato. Pela dicção legal, é preciso que haja uma violência ou grave ameaça. Assim deve essa coação ser grave, incutindo no coacto justificável receio ou temor de que, se não votar no candidato apontado, a ameaça vai se cumprir. Não é qualquer ameaça que configura, mas sim aquela que cause abalo, como, por exemplo, o assassinato ou o sequestro de alguém, a exposição a escândalo, destruição de coisas, a divulgação de informações que possam comprometer a vítima em seu círculo social, ou outra situação análoga a essa. E quanto à anulação dos votos? Como se sabe, o artigo 222 do Código Eleitoral tornou anulável a votação sempre que for viciada por captação ilícita de sufrágio. O termo votação deve ser compreendido como a manifestação da vontade dos votantes tomada coletivamente. Presume-se que a ocorrência daqueles eventos é bastante para influenciar a consciência e a vontade dos eleitores. À vista disso, tem-se entendido que a ação por captação ilícita de sufrágio e a sua procedência do pedido e a consequente cassação de diploma implica também a anulação dos votos dados ao réu. Já quanto ao recurso, as decisões finais que extinguem o processo ou a fase cognitiva do procedimento, julgando ou não o mérito, são sempre recorríveis. O prazo para interposição de recurso é de 3 dias, conforme se prescreve no parágrafo 4º do artigo 41A da Lei das Eleições. Reza esse dispositivo que o prazo deve ser contado da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Afasta-se, portanto, a possibilidade de a contagem ser feita a partir da publicação da decisão em secretaria ou em cartório eleitoral. Deve-se, porém, entender que a contagem começa com a intimação do ato, sendo que a aludida publicação equivale à intimação. Dessa forma, o prazo só vai ser contado da publicação do Diário Oficial ou Diário de Justiça Eletrônico se por essa via se perfizer a intimação. Sendo a parte intimada pessoalmente antes da publicação no órgão oficial, na própria audiência ou na sessão de julgamento, é a partir desses atos que o prazo vai começar a fluir para a apresentação de eventual recurso. As contrarrazões recursais também devem ser apresentadas em 3 dias da intimação da decisão.
terminamos aqui mais uma ação eleitoral. Fique com a gente para que possamos entender ainda mais sobre o contencioso eleitoral. Até a próxima aula.